E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito empresarial, conforme o recurso extraordinário 860.631 do Estado de São Paulo, que nos deixa a seguinte tese. É constitucional o procedimento adotado pela Lei 9.514 de 1997, quanto à execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia. Traduzindo, nós temos a seguinte questão. Execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia é constitucional. Antes de mais nada, entendamos que a alienação fiduciária é um contrato que pode ter natureza civil, empresarial ou consumerista, inclusive ser um pouco híbrida entre essas espécies, e explica a dinâmica geralmente entre uma instituição financeira e uma pessoa comum. O que ocorre quando uma pessoa deseja comprar um bem de alto valor e ela não tem todo o patrimônio para dispor deste bem, ela não tem dinheiro para comprar este bem à vista e, portanto, ela procura uma instituição financeira. A instituição financeira compra este bem e se torna proprietária dele, repassando para a pessoa que originalmente queria comprá-lo e não tem dinheiro. E como a pessoa que originalmente queria comprá-lo e não tem dinheiro pagará a instituição financeira? Ela o fará por meio de um pagamento parcelado ao longo do tempo, que se dará por meio de um valor específico mais juros. E é justamente nessa operação em que as instituições financeiras ganham bastante, acredite, bastante. Bom, nós temos a seguinte dinâmica. A instituição financeira compra o bem em nome da pessoa que queria comprá-lo e não tem dinheiro. Logo, a instituição financeira se torna possuidora indireta e proprietária definitiva, enquanto que o particular é possuidor direto e só tem a propriedade resolúvel, isto é, a expectativa de direito de que, em determinado momento, cumprindo os requisitos, ele terá a propriedade definitiva. Atenção, porque essa relação de posse direta e indireta se explica porque a instituição financeira comprou o bem, portanto, ela é a proprietária do bem, e ela será proprietária até que o devedor pague tudo o que deve a ela. E é por isso que nós temos a posse indireta da instituição financeira, porque ela tem o ânimo de ser dono, mas não tem a disposição física, e, portanto, nós temos a posse direta do devedor, porque, embora ele tenha a disposição física, ele, naquele momento, não tem o ânimo de ser dono. Ele tem a expectativa de se tornar dono, uma vez que pague todo o valor que deve para a instituição financeira. Atenção, porque a propriedade resolúvel, na verdade, trata de um direito subjetivo, tá? Eu falo de expectativa de direito no sentido de que nós não sabemos se ele vai comprar, se ele vai de fato ter a propriedade, se ele vai conseguir pagar, mas caso ele consiga pagar, ele terá o direito subjetivo de se tornar proprietário. É parte da natureza do contrato de alienação fiduciária. O que significa que não é justo nem lícito que a instituição financeira, após receber todo o valor que lhe é devido, simplesmente se negue a dar o bem, dizendo que a propriedade não pertence ao devedor. Logo, se ele tiver o dinheiro, automaticamente será proprietário. Mas é fato que, em se tratando do alto número de juros e dos valores salgados em negociações com instituições financeiras, o que nós temos é uma dificuldade real, às vezes, de pagar esses juros e de conseguir arcar com o contrato de alienação fiduciária. A própria lei, prevendo essa dificuldade, entende que existem procedimentos judiciais de busca, apreensão, leilão e alienação do bem. É claro que esses procedimentos precisam ser antecipados por uma notificação. Você precisa avisar a pessoa de que ela sofrerá essas medidas. É importante tentar que essa notificação não tire a natureza de mora automática, o que significa que, uma vez findo o contrato ou incidindo em inadimplemento, a pessoa de fato arcará com as consequências do inadimplemento automaticamente, porque a mora é automática, ela é prevista na lei de alienação fiduciária. Mas, excepcionalmente, é preciso uma notificação para avisar o devedor da busca e apreensão, do leilão e da alienação do bem. A discussão que se repousou no Supremo Tribunal Federal é sobre a possibilidade de esse procedimento ser 100% extrajudicial, ou seja, se a notificação, a busca e apreensão, o leilão e a alienação ocorrem exclusivamente fora do Poder Judiciário, se é preciso que um juiz intervenha nesse tipo de conflito. E o Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não é preciso a intervenção do Poder Judiciário. Mesmo em se tratando de bens imóveis, inclusive é possível que bens móveis e imóveis sejam objeto de alienação fiduciária, mas sabendo que bens imóveis geralmente têm mais formalismo, mesmo em se tratando deles, é perfeitamente possível que o procedimento seja totalmente extrajudicial. E nesse caso, o que nós temos é simplesmente uma sequência de atos que se dará fora da tutela do juiz, uma vez que a própria lei prevê expressamente a possibilidade de busca, apreensão, leilão e alienação fora dos fóruns do Poder Judiciário.
Portanto, o que nós temos aqui é o seguinte: a constitucionalidade das seguintes medidas: busca, apreensão, leilão e alienação de forma totalmente extrajudicial, mesmo em se tratando de bens imóveis. Perfeito, meus amigos? Um abraço, até mais.